Fala trader, beleza? Rony Raiz aqui, mais um vídeo e vamos falar sobre o que é fundamental para ter sucesso no trade. Um vídeo importantíssimo. Antemão, eu já quero falar para quem é inscrito aqui do canal, que acompanha, desculpa pela demora de postar vídeo, tá bom? Nós tivemos um feriado aí, eu estava passeando, aproveitando a vida, então por isso que ficou um pouco sem vídeo aqui no canal, demorou um pouco mais, tá bom? Mas é para isso, né, que a gente se torna trader, para ter liberdade, para fazer o que a gente quiser, beleza? Mas peço desculpa aí pela demora de postar vídeo, um monte de gente me mandou indireta, me mandou mensagens perguntando sobre vídeo, tá bom? E se você que está aí me assistindo não é inscrito, dá uma olhada no meu conteúdo e veja se vale a pena. Você vai gostar, eu tenho certeza que é um conteúdo que agrega para as pessoas. Dá uma olhadinha depois e veja se não vai te ajudar a seguir o meu conteúdo aqui no canal do YouTube. E se quiser, me siga lá no Instagram, Raiz Trader, que eu sempre posto algum conteúdo lá e interajo com vocês. Eu gosto de ser reto e direto nos meus vídeos, sempre quando eu converso com uma pessoa, reto e direto. Então vamos ser reto e direto aqui. Quando eu quero ter sucesso em algo, eu tenho que olhar as minhas referências. Por exemplo, no empreendedorismo, eu vou olhar ali Flávio Augusto, por exemplo. O que esse cara fez para ele ter tanto sucesso, para ele conseguir empreender tão bem? Eu sempre vou olhar as minhas referências e eu posso até olhar as pessoas que deram errado. Isso aí tem um monte, né? Na nossa volta. Tem amigos, às vezes, familiares, tem também outras pessoas que têm sucesso, porém tiveram vários fracassos até ter sucesso. A gente também consegue aprender com essas pessoas, aprender o que é bom, o que fez ter resultado e o que prejudicou o resultado dessa pessoa. Se é no mundo aí da malhação, da musculação, né? Nós vamos pegar a referência de quem conseguiu ter lá o corpo que muitos querem ter e as pessoas que treinam e não têm o resultado esperado. Nós conseguimos pegar referências e é isso aqui que nós iremos fazer hoje, que cada dia mais vem isso na minha cabeça, que é algo de uma forma que eu penso, que outros traders de sucesso também pensam. Quando eu falo trader de sucesso, é o cara que tira dinheiro do mercado financeiro de forma consistente, tá bom? Todo mês ele consegue tirar dinheiro do mercado financeiro. E essa é a forma de como a gente pensa, e eu percebo que a maioria das pessoas não pensam dessa forma, não entende isso, não entende o fundamental. Você deve saber que 95% das pessoas perdem dinheiro no day trade. Apenas 5% consegue ganhar dinheiro de forma consistente. E o que nós temos que pensar é o que difere essas duas partes, entre os perdedores e os vencedores. Qual que é a diferença entre eles? Nós temos que aprender, temos que entender, será que a gente está fazendo coisas que o perdedor faz, ou nós estamos no caminho certo para poder fazer 5% do que os ganhadores fazem? Esse é o ponto importante. E tudo começa pela mentalidade. Essa parte aqui é sobre a mentalidade. Qual que é a forma que essas duas pessoas enxergam o mercado, como elas são introduzidas no mercado, como elas seguem com os desafios do mercado, como elas lidam com o mercado. É a mentalidade que vai fazer essa diferença enorme para poder que 95% das pessoas percam e apenas 5% das pessoas ganhem dinheiro. E dentro dessa mentalidade, vamos falar sobre por que tanta gente perde. Qual que é a mentalidade que muitas dessas pessoas chegam aqui no mercado? Primeiro, muitas delas chegam pelo marketing agressivo. Elas não pertencem ao mercado, elas não se interessaram pelo mercado. Elas se interessaram em uma renda extra fácil, ou até mesmo poder largar o seu emprego para ganhar muito dinheiro, de forma a trabalhar 1, 2 horas por dia e pronto. Elas vieram pela facilidade, pela promessa de ganhos rápidos e fáceis pelo marketing. Elas não vieram pelo mercado, elas foram introduzidas ao mercado por esse interesse. E aí
vem a mentalidade da pressa pelo resultado. Essa pessoa, ela quer ver 5 vídeos na internet e ela quer colocar dinheiro na conta real e começar a operar. O resultado é bem simples, ela vai perder, e bem óbvio, né? Ela vai perder todo o dinheiro. Eu conheci muitas pessoas assim. Conheci pessoas que eu falei assim, pessoas novas no mercado, eu falei, calma, não coloca dinheiro, vai estudar mais. E a pessoa foi lá e colocou dinheiro e foi perdendo, perdendo. Aí depois de tudo isso, aí a pessoa foi lá para estudar. Aí veio querer saber sobre treinamento e tudo mais. E não dá certo agora não dá certo. A pessoa primeiro ela se machucou para depois ela querer fazer as coisas de forma certa. E aí a pressa de ter o resultado, de querer estudar somente um mês ou estudar 10 vídeos e querer ir pro mercado, aquela ânsia de ir pro mercado para poder ter o resultado logo, isso atrapalha demais. É isso que faz a maioria das pessoas perderem. Elas colocam pressão onde não deveria ter pressão. Elas colocam mais pressão do que deveria. Já é difícil você tirar dinheiro do mercado, ainda se pressionando a fazer isso, se torna mais difícil ainda. A pessoa às vezes não tem R$ 1 guardado e ela larga o emprego para viver de mercado, sendo que ela não tem conhecimento, ela não tem dinheiro guardado para investir para pagar suas contas, caso dê errado, ela não tem resultado no mercado ainda e ela tem um monte de conta para pagar todo mês. Ela coloca uma pressão que não deveria ter. Então aí parte também para a ignorância das pessoas acharem que é fácil, é simples. Porque se fosse fácil, ninguém estava trabalhando aí 8, 9 horas por dia, 10 horas por dia. Tava todo mundo sendo trader, não é mesmo? E o outro ponto é o conteúdo raso. Em qualquer área, nós temos bons profissionais e péssimos profissionais. Por exemplo, um pedreiro. Você tem várias histórias aí de pedreiros muito ruins e tem aqueles pedreiros que são bons. Então, no mercado também tem mentores que passam conteúdos rasos, que são mais marketing do que realmente sobre mercado. E isso também atrapalha o desenvolvimento dessas pessoas. Muitas pessoas querem realmente aprender, estão dispostas a estudar, têm tudo para ter a mentalidade correta, porém encontram conteúdos rasos. Hoje, no nosso grupo tem diversas pessoas que conseguem obter resultados positivos que antes não conseguiam, porque estavam mergulhadas em um conteúdo raso. E hoje consegue ter resultado. Conseguiu se entender no mercado. Então esse é alguns dos motivos que fazem as pessoas perderem dinheiro, tanta pessoa perder dinheiro, tá bom? E qual que é a mentalidade, um pouco da mentalidade de quem ganha dinheiro no mercado financeiro, dos 5%? A mentalidade dessas pessoas é de executar. Elas vão ali e executam. Uma coisa bem comum é as pessoas virem perguntar, por exemplo, será que dá para viver disso? Será que quanto que ganha? Dá para ganhar bem? Dá para ter isso? Será que é possível? Muitas pessoas ficam se perguntando isso. Uma parte dessa mentalidade aqui, os 5%, eles não estão preocupados com isso. Eles vão lá e executam. Poxa, achei legal esse negócio de mercado financeiro. Vou estudar isso aí. Vou botar a cara e vou estudar. Ele não quer saber de fulano, sobre a história triste de ciclano. Ele não quer saber de história triste. Ele não quer saber da história dos outros. Ele primeiro está focado nele. Ele tem um foco principal nele. Ele não perde ideia, ele não perde tempo trocando ideia com as pessoas. Ele vai ali e executa. Eu quero isso? O que eu preciso fazer para ter isso aqui? Ah, preciso fazer isso? Então vou lá e faço. Ele não está preocupado em perder tempo. Ele está ali apenas para executar, como se fosse uma máquina. Ele tem um objetivo, ele encontra as etapas que ele precisa fazer para poder alcançar aquele objetivo e vai.
Então é uma pessoa que executa. Ela não fala, ela não fica projetando o futuro dela. Tem muitas pessoas que vêm para o mercado e antes de ganhar dinheiro, elas ficam imaginando como vai ser quando elas começarem a ganhar dinheiro. Só que elas só ficam na projeção, elas não executam o plano. Já os 5% eles conseguem executar. É a pessoa que vai em busca de conhecimento, ela entende que o conhecimento é importante para poder ter o resultado que ela espera. E ela entende o processo. Essa palavra é fundamental. Lembrem dessa palavra sempre. Processo. Então esse aqui é o perfil básico de como as pessoas chegam no mercado. Agora, a diferença está mesmo na questão da mentalidade a seguir. Os perdedores, eles focam na estratégia. O que acontece é que as pessoas dão muito valor à estratégia. Você vê o tempo todo no YouTube, estratégia X, estratégia Y, estratégia do 1 minuto, estratégia dos 5 minutos, estratégia do vai e volta, estratégia disso, estratégia daquilo. O tempo todo, vídeos de estratégia. As pessoas supervalorizam a estratégia. Elas acreditam que a estratégia é o fundamental, é o pilar, é o único pilar que existe para o trader. É o único pilar, é a estratégia. E essa é a mentalidade errada. As pessoas estão focando muito em uma coisa e estão esquecendo o restante. Essa é a pessoa que ela aplica a estratégia pode ser boa, não dá certo, ela troca a estratégia, aí não dá certo de novo, ela troca a estratégia, não dá certo de novo, ela troca a estratégia e fica nesse ciclo. E até quando ela vai ficar nesse ciclo? Até ela entender isso, ou ela vai desistir do mercado, porque ela não vai dar certo. Porque ela pode ter uma estratégia de 70% a 80% de acerto, e mesmo assim ela perder dinheiro no mercado financeiro. Por quê? Não é somente a estratégia que é o importante. E como devemos pensar? O mais importante. Temos que focar na construção do método. Mas, Rony, método e estratégia é diferente porque parece similar, né? De certo ponto, sim. É similar, porém o método, ele não se trata somente da estratégia. O método, a estratégia está englobada ali dentro. Nós temos que focar nessa construção do método. Quando nós falamos de método, os 5% entende que a estratégia não é o fundamental. Ela é um dos pilares, mas não é um pilar único. Nós temos que entender o processo. E aí retornamos a uma palavra que eu falei com vocês, processo. Os 5% eles dão mais valorização ao método, à construção de um método e todo o processo na construção desse método. O que isso quer dizer? Você tem diversos fatores, desde só a estratégia. Tem a parte comportamental, que é a palavra que eu gosto de utilizar, comportamental. Como você vai se comportar no mercado, mediante ao mercado em determinadas situações. Como o seu método, sua estratégia reage. Qual é o seu plano? O método está englobando tudo isso. Então, os 5% entendem que a construção do método é fundamental e essa construção do método faz parte de um processo que envolve a estratégia, o comportamento tanto da estratégia como sua de frente ao mercado. Como que você vai se comportar? Porque vai dizer que você é perfeito, que você é um robô, que você é frio e calculista na frente do computador, dentro do mercado. A maioria das pessoas cometem vários erros como medo, euforia, ganância, raiva na frente do mercado. Várias emoções acabam fazendo com que você reaja de determinada forma, que saia do seu planejamento, que você cometa erros muito grandes, que podem acabar fazendo você perder muito dinheiro ou até mesmo quebrar uma conta, perder todo o seu dinheiro. E aí no final das contas, você vira e fala, é o psicológico é muito difícil. Isso não é o suficiente, tá bom?
Você falar que é o psicológico não te ajuda em nada. Porque você está utilizando a parte do psicológico, que é muito difícil quando você fala isso. Você está utilizando o psicológico como uma desculpa para os seus erros. Você não está trazendo a solução. Eu não quero saber se é o psicológico. Eu quero saber o que foi exatamente. Foi euforia? Foi teimosia? Foi raiva do mercado? Foi se vingar do mercado? O que faz você perder dinheiro? Qual é o comportamento que você tem? E por que você tem esse tipo de comportamento? O que acontece para você ter esse tipo de comportamento? E aí nós pensamos o seguinte: como eu vou fazer para lidar com esse comportamento? Você tem que entender quando você está pensando no mercado de forma racional e quando você passa a pensar de forma emocional. Por que é importante entender isso? Porque quando você entende, você acaba diferenciando quando é o racional e dá ouvidos ao racional, e quando é emocional, você para, respira e fala: não, não vou fazer isso aqui. Isso aqui é apenas emoção. Você sabe diferenciar e você dá força àquilo que é bom, ao racional, e não ao emocional. Você deixa ele de lado. Ele sempre vai aparecer para te perturbar. Porém, você tem que falar assim: não, fica aí, não vou te dar corda. E aí que entra a construção do método, porque não é de um dia para a noite que você vai saber o que você tem, como você se comporta ao mercado, em cada cenário, e a sua estratégia também, como ela se comporta. Isso é algo com o tempo. Então não tem como você em uma semana pegar uma estratégia na internet e na outra semana você já está com outra estratégia, porque você não está desenvolvendo o seu método. Então os 5% que ganham, eles estão se especializando em uma técnica. Qualquer tipo de análise, seja a análise que for, qualquer tipo de análise, não importa. Ele está se especializando em uma análise, em uma técnica, em alguns tipos de estratégia, e ele apenas executa aquilo, ele está se especializando. Ele começa a entender o comportamento dele mediante o mercado. Ele começa a tentar ter o controle desse comportamento. Como eu disse, tentar, porque no início é muito complicado. Ele vai se moldando, ele vai se fazendo ao mercado. Não é que o trader ele se torna frio e calculista, mas ele sabe separar o que é a razão e o que é a emoção. E ele dá valor, dá importância para tomar decisão quando ele percebe que é razão e deixa de lado as emoções. Mas ela está ali, o tempo todo perturbando ele. Mas ele não aquece essas emoções. Ele acaba passando a imagem de apenas um cara que executa frio e calculista, porém não é isso. O planejamento, ele é o seu plano. A gente tem um curso aqui que fala sobre plano de trade, que é você estar no seu ponto A e você quer chegar no ponto B. Quais são as etapas que você precisa fazer para isso? Se eu estou aqui e eu quero chegar aqui, quais são as etapas no meio do caminho que eu tenho que fazer para conseguir ter esse objetivo? Qual é o meu planejamento no meu método para que eu não fuja da linha? Quantos por cento eu vou arriscar por operação? Quantos por cento da minha conta eu vou arriscar por dia? Quantas operações eu vou fazer no máximo? Quantos stops consecutivos eu aceito até parar o meu dia? Tem diversas coisas que fazem parte do planejamento para que ajude no seu comportamental e acaba colaborando para que você consiga aplicar o seu método, a sua estratégia de forma eficaz e consistente. Tudo isso aqui somado, ele vai fazer com que você faça parte dos 5% dos ganhadores no day trade ou no swing. O que for, isso aqui é importante. E o foco disso aqui está no processo. O que é o processo? Você sabe o que significa processo? É bem simples. Processo significa a realização contínua. Olha que bacana. Processo é a realização contínua. Então, é algo que você sempre está executando,
sem parar, fazendo melhorias, ajustes, até chegar no seu objetivo B aqui. E é por isso que a maioria vai continuar perdendo, porque elas não entendem que esse aqui não é o único pilar importante, e que se você só fica buscando isso aqui, a estratégia perfeita, o setup perfeito, você vai ficar estagnado, porque toda semana você vai trocar de estratégia, vai ver algo diferente e vai começar a fazer coisas diferentes. Você nem precisa ficar buscando muita estratégia, não. Às vezes você mesmo, no seu dia a dia, você muda. Às vezes você está lá tendo vários dias de ganho, fazendo a mesma coisa, e um dia você vai lá e começa a mudar. Você começa a querer dar uma apimentada, sabe? Ah, não, vou adicionar isso aqui, agora eu vou fazer assim. Você acaba se auto-sabotando. Você acaba saindo do seu processo de realização contínua do método. Você está fazendo algo que dá certo e daqui a pouco você começa a querer mudar, que é você fala que é aperfeiçoamento, ou você começa a querer implementar outra estratégia ao mesmo tempo, e aí você acaba mudando tudo conforme estava e começa a ter resultados negativos, acaba retornando tudo. Tem pessoas que fazem isso. Isso é autossabotagem. E por quê? Porque o trade, de certo ponto, ele é chato. Porque você vai desenvolver um método, uma estratégia, uma metodologia que você vai aplicar no mercado financeiro e você vai ter resultado. E a sua função a partir disso é somente executar isso. Então fica algo monótono, algo chato. Você estaria apenas para realizar aquilo que você montou. E aí que entra a autossabotagem. Aí começa as pessoas se auto-sabotar, mudando essa estratégia, o seu método, começa a fazer entradas que não existem. Ah, não, vamos testar isso aqui, né? Começa assim e daqui a pouco elas começam a perder de novo, perdem tudo que elas ganharam. É uma forma de auto-sabotagem. Quando elas chegam lá, quando elas começam a ver dinheiro, elas se auto-sabotam e mudam todo o processo. Elas quebram, né, o processo, elas param de aplicar o método, o que elas vinham aplicando. Isso aconteceu com algumas pessoas que eu conheço. Demorou um pouco para elas entenderem que elas estavam mudando aquilo que já estava bom. Tem pessoas que ainda nem se tocaram nisso, que fazem isso e não se tocaram. Isso aqui é muito importante, pessoal. O que eu estou falando aqui acontece com muitas pessoas e pode acontecer com você. Eu sei que... Ah, outra coisa também interessante. Você que chegou nesse vídeo até aqui, você é um vencedor. Sabe por quê? Muitas pessoas pararam aqui, ó, na mentalidade. Muitas pessoas saíram do vídeo aqui. Sabe por quê? Porque essas pessoas, elas estão com a cabeça, como eu acabei de falar, elas estão com a mentalidade de estratégia. Elas pensam que a estratégia é o fundamental. Então ela chegou aqui, ela falou assim: ah, vai ser só baboseira, é só encheção de linguiça. Então, vou sair. Aí ela vai lá e fecha o vídeo. Porque a cabeça dela tá voltada para isso aqui, ó, estratégia. Apenas estratégia. E ela não entende que existe um método que deve ser construído. Nós temos diversas pessoas nos grupos aí e muitos colegas. Todo mundo opera o mesmo tipo de análise, até meus pupilos mesmo, e eles não operam igual a mim. Cada um desenvolve o seu método, cada um tem a sua preferência, cada um construiu o seu método de trade. Alguns estão em construção ainda desse método. Elas precisam entender isso. E agora que eu vi aqui que eu coloquei o acento do método no lugar errado, era no E, né? Coloquei aqui. Foi mal aí. Pelos erros. Falar e escrever ao mesmo tempo já me complica. Viu? Eu não sou tão inteligente assim. E eu consigo. Não é questão de inteligência. Não tem a ver com você ser inteligente ou não. Tem a ver com você ser disciplinado. O que é disciplina agora que você está falando? Tem a ver com um processo de você realizar de forma contínua o que você está aplicando. Então tem a ver com você ser consistente.
consistente na metodologia, na aplicação. Essa consistência vai te gerar resultados consistentes. Eu espero que tenha dado para entender isso. E me fala aí se você achou interessante esse tipo de vídeo, que é um vídeo que eu muitas das vezes não penso em fazer e às vezes pode estar ajudando muitas pessoas. E eu tenho percebido que as pessoas elas não param para refletir sobre isso. Elas acabam tomando caminhos errados, tá? Então, busque tentar ajudar quem chegou até aqui. Busque um método qualquer, uma estratégia qualquer, um setup que seja. Se for um setup, busca 2 setups ali ou um e executa somente aquilo. Faz um planejamento, faz um plano de trade para você. Tem um curso aí no YouTube gratuito. 4 horas de vídeos ensinando você a montar um plano de trade, falando o que é necessário, o que é interessante você colocar dentro do seu plano de trade. Comece a olhar o seu comportamento dentro do mercado, analisar o que te atrapalha e pensa como que você pode gerar gatilhos para inibir esse comportamento, ou passar a entender que esse comportamento é emocional e saber diferenciar isso durante o mercado. E se dedique a esse método, faça esse processo da realização contínua e fazendo ajustes para no final você conseguir começar a ganhar dinheiro no mercado, que é isso que eu quero que todo mundo consiga, extrair dinheiro de forma consistente do mercado. Eu sou o Rony, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima. Não esquece daquele like.